Fala, meus irmãos, tudo bom com vocês? A paz do Senhor. Reirene Tukiri, né? Como diz no original ali, a graça e a paz do Senhor estejam com todos vós. Meu nome é Evangelista Samuel, eu estou aqui para deixar uma palavra de Deus para a sua vida. Com certeza vai trazer edificação para a sua fé. Antes de tudo, quero pedir para você se inscrever no nosso canal. É um canal novo, é um novo projeto que Deus nos deu, está iniciando agora. Com certeza você nos ajudando, nós vamos alcançar o nosso objetivo, que é pregar o Evangelho para o máximo de pessoas que nós puder. Então, em nome de Jesus, nos ajude aí nessa missão, tá bom? Deixe o seu joinha, que vai ser bênção demais para a sua vida, para outras vidas e para mim também, tá bom? Assim você me ajuda a pregar o Evangelho. Já que a internet é uma rede aí mundial, então com certeza vai ser bênção demais estar pregando o Evangelho para lugares que nós não podemos até mesmo ir. Tá bom? Então, a palavra que Deus quer falar com você nessa noite, ela se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 23. Gênesis, no capítulo 23. Fala sobre a morte de Sara. Nós lembramos muito daquela passagem quando Sara riu, quando Deus faz a promessa a Abraão que lhe daria um filho. E Sara ri demais. Aí Deus coloca o nome do menino de Isaac, né? Significa sorriso no hebraico. Sara é marcada por esse episódio. Mas quem era Sara? Seu próprio nome já denota ela como uma princesa. Literalmente como uma pessoa que é influente. O capítulo 23 vai nos dar esse detalhe. O capítulo 23 começa falando da morte de Sara, mas falando dos anos de vida dela. Olha que algo interessante. O capítulo 23 eu vou ler para vocês apenas 2 versículos, mas depois você lê o capítulo 23, porque esse capítulo 23 vai tratar de 4 fases, na verdade, da história aqui que envolve a morte de Sara. Primeiro nós vamos ver a morte de Sara, nós vamos ver o lamento de Abraão, nós vamos ver a negociação que envolve a morte de Sara com os filhos de Het, e nós vamos ver também o sepultamento dela em geral. Tá bom? Então vou ler 2 versículos aqui para vocês me acompanharem na leitura aí. Capítulo 23 do livro de Gênesis, diz assim: Foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Queriate Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. E veio Abraão a lamentar a Sara e chorar por ela. Capítulo 23 do livro de Gênesis envolve alguns personagens. Primeiro, Sara. Segundo, Abraão. Terceiro, os filhos de Het. A região geográfica na onde se dá isso daqui é Hebron. Esse lugar onde, mais para frente, quando Davi literalmente assume como rei, ele acaba fazendo belas construções ali e usando aquele lugar literalmente ali para se beneficiar, já que era um lugar bastante alto. Vamos entender aqui o contexto geral, porque quando nós lembramos só desse episódio de Sara duvidando de Deus, duvidando da promessa, a gente é um pouco injusto, porque existe uma história em geral. Então o capítulo 23 ele vai nos dar a parecer que realmente vai mexer com a nossa estrutura aqui nessa manhã. Primeira coisa nós temos que entender, na verdade, é que Sara não ficou só marcada por essa incredulidade. Sara era uma mulher temente a Deus. Sara era uma mulher protegida por Deus, porque Deus não deixou Faraó tocar nela. Protegida por Deus, porque em 1 Pedro, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6,
Pedro fala que Sara é uma mulher submissa. É por isso que Faraó não toca nela, porque a submissão, quando você é submisso a Deus, quando você é obediente a Deus, Deus ele te guarda e te protege. A submissão faz com que você é guardado por Deus. A submissão faz com que você literalmente receba revelações de Deus. Evangelista, me prova na palavra. A Bíblia diz que a casa de Eli estava totalmente corrompida e o texto vai dizer que Samuel chega a Eli e fala com ele, olha, você me chamou? Ele fala, olha, não chamei. Pela terceira vez, ele dá a chave, o código para Samuel, literalmente o código profético para Samuel ouvir Deus. E a Bíblia vai dizer que ele fala assim, olha, diz assim, fala que o teu servo ouve. Existe um código aqui, o código de obediência na vida de Samuel. Eli já tinha um ministério falido, mas o código de obediência na vida de Samuel fez com que Samuel alcançasse uma revelação que ele mesmo, Eli estando falido, ele sabia. Se Samuel não fosse obediente e não tivesse chegado a Eli, Samuel não teria, literalmente, não teria aclarado essa ideia de estar à disposição para que Deus pudesse falar. Entendeu? Então a submissão, ela revela primeiro proteção. Quer literalmente ser protegido por Deus, seja submisso. Porque quando o Faraó vai tocar em Sara, um clarão aparece e Deus fala com ele, não toque em Sara. Que coisa linda. Segundo, a submissão desperta a revelação. Samuel e Eli. Porque mesmo às vezes quem está falido já passou por um período onde ouviu a voz de Deus, onde falou por Deus, onde passou, melhor dizendo, recados vindo dos céus. Então, a submissão também desperta a revelação. Agora, Paulo também no capítulo 4 do livro de Gálatas, no versículo 21 ao versículo 31, Paulo vai nos dar uma revelação sobrenatural de Sara. Paulo compara Sara, ele faz uma alegoria, capítulo 4 do livro de Gálatas, versículo 21 a 31, Paulo fala que Sara era como uma Jerusalém celeste, para você ver a influência que Sara tinha. Então Sara não foi só conotada pelo fato dela ter duvidado da promessa. Não, Sara literalmente permaneceu fiel a Deus. Tinha passado 69 anos de que eles saíram da terra de Ur dos Caldeus. 69 anos. Sara literalmente morre com 127 anos. Quando Sara morre, Isaac está com 37 anos. Com 37 anos. O primeiro tópico que eu queria salientar aqui com vocês, vamos entrar já observando o contexto imediato e o contexto remoto, vamos fazer aqui uma apanhada aqui das revelações do texto. Primeira parte dessa revelação literal é que nós temos que observar que no capítulo 23 vai falar da morte de Sara. Só que no capítulo 22, o texto vai falar da morte de Isaac. Olha só. Olha o que Deus está falando conosco. Capítulo 22 fala da morte de Isaac. Capítulo 23 fala da morte de Sara. Só que quando Abraão, ele vai literalmente descer o cutelo, Isaac está vendo o cutelo de cima para baixo, representando que tem uma cultura do céu, tem uma cultura além. Quando Isaac literalmente vê o cutelo descendo de cima para baixo, o texto vai dizer que Deus para Abraão e fala assim, olha, não faça isso. Tem uma providência. Não faça isso. E ali a palavra vai nos dizer que tem um animal, Abraão literalmente degola esse animal e oferece um sacrifício ali no Monte Moriá. Isso no capítulo 22. No capítulo 23, ninguém se safa. No capítulo 23, Abraão tem que chorar. No capítulo 23, Abraão tem que lamentar diante da morte, diante dessa dor que só quem passa sabe.
perder um ente querido, ainda mais uma esposa. Agora, vamos entender, porque Deus ele nos leva ao equilíbrio da fé cristã, querido. Ao equilíbrio da fé cristã, porque no capítulo 22, Deus dá a saída. Deus mostra que ele tem o domínio de dar a provisão. No capítulo 23, Deus deixa tudo acontecer e deixa Sara morrer. Porque existem ser servo de Deus, ser crente, ungido, ser lavado, ser remido, ter maturidade cristã exige isso. Você entender que existem momentos que vai vir literalmente a saída para você, mas existem momentos que não vai vir. Não vai vir. Não vai vir. E nós vamos entender que Abraão ainda vive 38 anos a mais do que Sara. 38 anos a mais. Porque Isaac quando morre, Sara quando morre, Isaac tem 37 anos. Então Deus poderia ter falado assim, olha, já que Abraão vai viver 38 anos mais, isso está no capítulo 25, versículo 7, nós vamos ver isso daí, que Abraão vive 38 anos a mais do que Sara. Deus poderia ter falado, olha, não vou deixar meu filho sozinho, até porque tem outras concubinas, mas Sara é a esposa primária de Abraão, a esposa da promessa, da onde saiu a linhagem, deu continuidade à linhagem, então não vamos deixar ele sozinho. Mas não, o texto vai dizer que literalmente Sara morre. Isso passa literalmente uma visão de equilíbrio que Deus ele faz. Deus ele pode fazer tudo. Deus ele pode abrir a porta para você. Deus ele pode estabelecer princípios. Deus ele pode literalmente fazer o que ele quiser, meu irmão. Nunca duvide do poder de Deus na sua vida. Deus ele pode abrir um mar. Deus ele pode decretar vitória na tua história. Mas Deus também pode deixar tudo acontecer. Por quê? Porque ele é Deus. Porque ele é soberano e ele faz o que ele quer. Nós estamos vivendo nesses tempos de dor em uma visão muito determinista, onde os homens estão determinando em cima de Deus, achando que Deus pode ser colocado na parede. Não. Ele faz o que ele quer, meu irmão. Ele faz o que ele quer. Você tem que aguentar o processo em oração, buscando a Deus, porque ele sabe do melhor para a sua vida. E a palavra vai dizer que não adianta. Sara morre. Primeiro tópico da mensagem aqui para você é isso. Deus vai te levar na escola do equilíbrio, onde um dia você vai receber vitória e no outro dia você vai ter que chorar amargamente, porque há um tempo determinado, como diz o grande sábio Salomão, determinado para todas as coisas. Vai ter dias de felicidade e vai ter dias de choro. Agora, quando nós entendemos toda essa questão, nós temos que verificar alguns detalhes também. A negociação aqui nos chama muito a atenção, porque o texto vai nos dizer, eu estou com a minha Bíblia aqui, tá bom? Por isso que eu estou com a cabeça baixa, que Abraão ele se lamenta, ele entra dentro da tenda onde está Sara, ele se lamenta, ele chora, e no versículo 4, no versículo 13, ele se levanta e vai até os filhos de Et, que eram os hetitas, os moradores daquela região. No capítulo 15, escute-me bem, existe uma promessa de cima. No capítulo 15, Deus tinha falado com Abraão, a terra dos hetitas, a terra dos gergazeus, dos jebuseus. Deus literalmente dá o cronograma da onde Abraão, qual era o espaçamento geográfico da promessa de Abraão. E ali, Abraão estava numa terra que Deus tinha prometido, só que ele não tinha tomado posse ainda. Agora, vamos entender, ele se considerava um estrangeiro. O segundo tópico dessa mensagem é esse aqui. Qual é a tua consciência? Deus ele vai te dar bênçãos financeiras, Deus vai abrir portas para você, mas a tua consciência tem que ser uma consciência de estrangeiro. Literalmente. Porque essa consciência literalmente vai fazer você entender que você não é desta terra, meu irmão. Essa consciência, literalmente, como diz
No livro de 1 Pedro, no capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, vai nos dar esse detalhe. No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 8, vai nos dizer isso também. Que nós somos um tabernáculo, e tabernáculo fala de glória transitória. Hoje você está aqui, amanhã você está ali. Então, literalmente, nós temos que entender todo esse bojo da fé cristã. Ter uma mente de estrangeira, você literalmente reconhecer que você está aqui nesse mundo, mas você não é desse mundo. Porque tem um projeto maior, tem uma situação maior, literalmente, que nos envolve, porque somos servos de Deus. Aí o texto vai dizer que eles chamam Abraão de príncipe. Lembrando que quem morreu aqui foi uma princesa, Sara. O nome de Sara já é princesa. Mesmo Abraão tendo passado por uma morte, sua princesa tendo morrido, você vai ouvir que os homens chamam ele de príncipe. Porque a identidade vai muito mais além do que algumas perdas que eu possa passar. Esse é o terceiro tópico dessa mensagem. Terceiro tópico. A minha identidade fala mais alto do que as minhas perdas. Porque hoje nós vivemos num mundo capitalista, hoje nós vivemos num mundo que você vale, que você tem até dentro da igreja. Se você tem, você é bajulado, se você não tem, você é esquecido. Mas vamos entender, porque o texto vai dizer que ele é chamado de príncipe. Versículo 6. Ouve-nos, meu Senhor. Olha o que o versículo 6 está dizendo, irmão. Príncipe de Deus és no meio de nós. Meu Deus do céu. A tua identidade vai falar mais alto do que as perdas que você vai passar. Se você recebe essa palavra, meu irmão, deixa um comentário aí que é forte demais. Aí o texto vai, terceiro tópico, né? A sua identidade vai falar mais alto do que as perdas que você vai passar. Aí a palavra de Deus vai continuar nos dando detalhes. Vamos para o texto, estou lendo o texto aqui. O texto vai dizer que Abraão, mesmo depois de tendo sido chamado de príncipe, capítulo 23, versículo 7, Abraão se inclina. Mesmo Deus, mesmo os homens, os filhos de Et, melhor dizendo, tendo chamado Abraão de príncipe. Olha que coisa linda. Primeiro, ele se inclina. Segundo, versículo 8, versículo 9. Mesmo sendo príncipe, ele pede ajuda. Terceiro, versículo 10, versículo 11. Mesmo ele sendo príncipe, ele ouve a proposta de Efron. Versículo 10, versículo 11 do capítulo 23. Quarto, mesmo sendo príncipe, versículo 12, versículo 13, ele faz uma nova proposta, ou seja, há um diálogo. Quinto, versículo 14, versículo 16, mesmo ele sendo príncipe, ele acata a resposta de Efron relacionada ao valor e literalmente ele fecha a compra do terreno. Mesmo Abraão sendo príncipe, ele passa por 4 etapas. Meu irmão, ele se inclina, ele dialoga. É muito forte isso daqui. Ele escuta a proposta, ele pede ajuda. Se o pai da fé, se o primeiro patriarca pediu ajuda, querido, quem somos eu e você para não pedir? Deus está falando conosco aqui. Você é servo de Deus, você é príncipe, você é cordeiro. Mas se você está passando por um problema, encontre uma pessoa, não é linguarudo não, que vai detonar teu ministério, vai literalmente dar uma facada nas tuas costas. Encontre um homem de Deus, seu pastor, converse com ele, que eu tenho certeza que ele está disposto a te ajudar, a estender a mão para a tua vida, literalmente. Agora, essa aí já é o quarto tópico, né? A reação de Abraão, a conversa de Abraão. 5. O valor.
400 ciclos foi vendido. Tinha que ser o número 4, né? Isso aqui é algo profético. Profético demais. Profético demais isso daí. Meu Deus do céu. O texto vai nos dar alguns ensinamentos. O Warren Wiersbe, ele vai falar sobre o valor. O valor de um salário anual naquele tempo de Abraão era 8 ciclos de prata. Você observa que Abraão ele paga 400. Isso aqui é algo muito mais além. Muito mais além. Ele paga 400 pelaquela propriedade. Isso nos chama muito a atenção, porque literalmente o versículo 17, 18 e 20. 17, 18 e 20 vai nos dar esse detalhe. Literalmente um salário, Brammer vai falar sobre isso também, que um salário anual de um trabalhador era de 6 a 8 ciclos. E Abraão está disposto a pagar um valor muito a mais. Só para você ter uma noção, estou com um dado aqui de Brammer, que ele fala assim, ó, a área inteira comprada por Onri para a construção de Samaria custou 6.000 ciclos. 6.000 ciclos. Só para você entender literalmente que o preço foi literalmente muito acima. O preço foi algo muito exacerbado, literalmente. Mas Abraão está disposto a pagar. Para mim fechar essa palavra aqui, eu quero dar mais 2 detalhes. Primeiro é a conotação de como Abraão chama Sara. Primeira conotação de como Abraão chama Sara. Abraão chama Sara de minha morta. Assim como Sara, quando estava viva, chamava Abraão de meu senhor. Sara chamava Abraão de meu senhor. E agora que ela está morta, o texto vai dizer, literalmente, que Abraão puxa a responsabilidade e chama ela de minha morta. Porque às vezes dar valor pra gente quando tá tudo bem é muito fácil. Ou receber honra é muito fácil. Agora, quando você está passando por uma dificuldade, vamos relacionar isso a morte. Aqui é morte física, mas vamos relacionar a morte espiritual. Fica muito complicado. Nós levamos pro lado individual. Quando alguém está passando por algum problema, a gente quer levar pro lado individual, pro lado interno, pro lado pessoal. Não vamos ajudar não, que ele tem que tomar jeito, que ele tem que fazer isso. Mas o engraçado, que a honra que Sara dava enquanto estava viva, Abraão retribuiu essa honra quando Sara estava morta. Isso é muito importante nós entendermos também. Então essa palavra vai aparecer 8 vezes. Minha morta, até os filhos de Et fala sobre isso, né? Minha morta, sua morta. Os filhos de Et falam sua morta também. Agora, para a gente fechar aqui, esse 400 ciclos de prata é bastante profético, bastante profético. Versículo 15 vai dizer assim, meu Senhor, ouve-nos, a terra é de 400 ciclos de prata, que é isto entre mim e ti, sepultura do seu morto. Tinha que ser o número 4, como eu estava dizendo, porque o número 4 ele fala de Cristo, o número 4 fala literalmente de sobrenatural. Sempre que aparece o número 4, Deus opera um milagre diferente. Quarto homem da fornalha, quarto filho de Jacó com Leia, Judá, da onde saiu a descendência de Jesus Cristo, literalmente. Então nós vemos que esse número 4, a Bíblia vai dizer que eles estavam perdidos, Saul e seu moço estavam perdidos, ele tinha 4 moedas, e essas moedas foram usadas para chegar até a casa do profeta, queria dar ali a possibilidade deles encontrarem as jumentas. Então o número 4 é um número bastante propício para Deus operar, então tinha que ser esse número 4, sim. Outro detalhe importante é que as negociações aconteceram na porta da cidade, como diz Ruth capítulo 4, versículo 1 ao 11, e também vai dizer aqui
que Abraão vai à porta da cidade. Ele chega na porta da cidade e começa a negociar com os filhos de Het. Para encerrar, se Abraão não compra aquele terreno ali, Abraão literalmente não ia ter de forma legal uma terra. Foi necessário Sara morrer para Abraão se legalizar na terra que Deus tinha prometido para ele. Hoje tem um memorial lá. Hoje está Abraão, Sara, Isaac e diversos outros patriarcas enterrados lá. Está lá o memorial. É difícil ser conhecido pelo memorial onde você sabe que tem morte ali dentro. Mas todos podem dizer que Abraão era, literalmente, por ordem legal, era dono do terreno. Então, isso nos chama muito atenção. Muito atenção. Porque se Sara não morre, Abraão não comprava essa terra com direito legal. Às vezes algumas coisas têm que morrer na nossa vida para nos dar a legalidade certa daquilo que Deus tem a fazer no nosso coração, na nossa vida, em nossa estrutura. Às vezes é necessário algumas coisas morrerem. Mas mesmo assim eu quero dizer para você que independentemente de qual for as lágrimas ou qual choro que você esteja passando, Deus está na sua vida. Tá bom? Eu deixo essa palavra com você. Se inscreva no canal, deixe seu joinha e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.